Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio, eu sou aqui do canal Fica de Cara. Hoje nós vamos abordar um assunto aqui, né, que é uma polêmica, um assunto bem interessante que muita gente passa por isso, que é o problema da ansiedade. Então eu passei muito problemas, chegou a ser até grave, né, no meu caso, mas eu quero mostrar para vocês como que eu consegui vencer a ansiedade. Então quero passar algumas dicas que vocês também vão conseguir sair dessa ansiedade, pessoal, até mesmo a depressão, né? Porque às vezes a gente tem que estar vendo bons exemplos para a gente incentivar e seguir o caminho para que Deus abençoe e que a gente continue assim também, né? Para que possamos ter uma vida com mais qualidade, né? Para ter mais paz no coração, espírito, porque todos nós, seres humanos, de vez em quando, por uma etapa da vida, a gente passa por esses problemas de ansiedade, né, pessoal? Então, espero que vocês gostem do vídeo e bora lá! Então, pessoal, primeira coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, porque a ansiedade é uma coisa, é uma doença, né, da mente que é espiritual também, né? Então, assim, nós devemos ter muito cuidado com esse problema de ansiedade, porque para a gente estar evitando, a gente tem que estar treinando a mente da gente para uma coisa positiva. Então, assim, nós temos que preocupar muito com esse problema, porque quando chega a gravar, chega a atacar os problemas cardíacos, né? Coração, chega a atacar várias partes do corpo. Tem pessoas que dá vários tipos de problema de saúde. Então, tem problemas que acontecem por causa de problema de ansiedade que é incrível. É muito coisas diferentes mesmo, igual o cabelo cai, né? Dor nos ossos, dor de barriga, cabelo fica branco, vários problemas que acontecem, né? Que é relacionado a esse problema de ansiedade. Então, vim aqui para tentar ajudar vocês, porque eu também passei por um problema desse parecido. Então, assim, estou acabando de recuperar esse tipo de problema, né? Porque não é fácil, né? No dia a dia, nessa correria. Porque olha para vocês verem que a mente da gente é tão importante sobre isso, a gente tentar ter o domínio próprio sobre isso. Por quê? Porque sempre que acontece alguma coisa ruim, qual que é a tendência da mente da gente? É piorar ainda mais a situação. A gente nunca pensa muito pelo lado bom, na maioria das vezes a gente está sempre pensando do lado pior da coisa, né? Às vezes vem uma pessoa, às vezes acontece, Deus livre guarde, né? Acontece um acidente aí de carro aí que não é coisa assim, seja um acidente mais leve, você já vai ficar na cabeça, a pessoa vai me bater, a pessoa vai me machucar, a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro. Aí quando chega no ato mesmo que aconteceu ali, às vezes nem aconteceu nada daquilo ali, mas a sua mente já te castigou há muito tempo. Então assim, pessoal, temos que ter muito cuidado com a nossa mente, porque ela, na mesma hora que ela ajuda muito, ela pode atrapalhar muito. Você que tem que dominá-la, entendeu? Então, assim, é esses detalhes que eu queria passar para vocês aí. Vou passar mais para frente umas dicas aí também a respeito disso aí. E vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo o que me ajudou a recuperar bastante a minha mente nesse sentido, porque é uma falta de controle, né, que a gente está tendo na mente. Então, vou mostrar para vocês. Vocês já observaram que normalmente vocês vão imaginar um exemplo. Quem trabalha por conta própria, por exemplo, você pega um serviço de empreitada, às vezes você já agenda outra ali, você fica ansioso, não, será que eu vou conseguir a tempo de entregar esse serviço? Você já começa a sua mente a acelerar. Aí, quando você pega aquele serviço de empreitada que não pegou nenhum outro serviço, a sua mente acelera de novo. Será que eu vou terminar esse serviço aqui e não vou continuar e vou ficar parado sem serviço? Eu preciso pagar a conta, que é isso, que é aquilo, né? Então, de qualquer forma que aconteça, a sua mente vai estar acelerada. Então, tem aquele caso, vou me levar meu menino na escola, minha menina na escola, né? Então, amanhã tem que levantar cedo para levar a menina na escola. Aí você já fica ansioso que tem que acordar cedo.
Ou às vezes você acabou de entregar a menina na escola, né? Colocar a menina na escola lá. O que que acontece? A sua mente já tá. Ah, tem que esperar o horário que já vai dar o horário de estar buscando a menina na escola, que isso, que aquilo, que isso, que outro. Tipo, gente, é esse que é o problema da mente da gente, se a gente não controlar. Quando você fica sempre preocupando no pior, no pior, no pior, e outra coisa também, antecipando o presente, tem que tomar muito cuidado. Antecipando o futuro, né? Quer dizer, aí o que, que acontece? Quando você está antecipando sempre o futuro, você deixa de viver o presente, você está sempre preocupado com coisas ruins que vão acontecer, então você não vive a vida, você não relaxa, você não dorme direito. Então muitas coisas passa a acontecer que não é nada saudável para o cérebro, para a saúde mental, para o corpo físico também, não é nada interessante. Então, vou passar para vocês aqui algumas dicas que me ajudou muito a estar melhorando em relação a isso, porque eu era uma dessas pessoas muito deprimida, morei muitos anos sozinhos na adolescência, então assim, morei por 14 anos sozinho, desde 13 anos de idade. Então imagina a cabeça, né, de um adolescente que tem morando sozinho e passa por uns detalhes desse tipo aí. Então é isso que eu queria passar para vocês e agora vamos nas dicas, né? Que fez eu estar melhorando. Então, pessoal, o negócio é o seguinte: o que acontece? Como eu tinha problema de ansiedade, o problema seria para estar passando para vocês, eu quero passar esses exemplos que realmente aconteceu comigo na vida real. Não é nada de especialista falando, porque especialista normalmente fala muito bem, é estudado, mas você vai olhar na prática nem funciona tão bem assim. Então acho que o melhor especialista é aquele que realmente passou pelo problema, né? Então vamos na primeira etapa. O que acontece? Eu tinha um problema de almoçar em restaurantes, essas coisas assim. Eu tinha muito problema de vergonha, né? Então aquilo me causava uma ansiedade muito grande. Então eu nem saía de casa porque eu passava mal só de falar que eu tinha que passear em algum lugar. Então eu já passava mal, dava refluxo, queimação, estresse fora do normal. Então tudo isso e ficava agitando e eu acabava que não conseguia comer, dava problema de apetite mesmo, não conseguia comer nada, nem água, para você ter ideia, não tinha como eu estar comendo ou bebendo, né? Então, o que eu tive que fazer, pessoal? Na mudança. Primeiramente, a mudança do pensamento, né? Que eu coloquei na minha mente, gente. Primeira coisa, primeiro lugar é Deus, né? Porque Jesus Cristo falou: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Primeira coisa vem da lei de Deus, mas não vamos falar muito não, que não se trata de religião nem nada. Mas o que acontece? Aí eu passei a colocar na minha mente, pessoal, todo mundo são iguais aqui na Terra. A diferença de um de outros, outras pessoas, que uns se acham melhor do que os outros, outros se acham menoria do que os outros. Eu mesmo tinha muito problema com inferioridade, então o que acontece? Isso aí acabava com meus dias, isso atrapalhava muito tudo que eu fazia, ficava com medo do problema daquelas respostas de não, né? Que o ser humano tem muito problema com isso de aceitar um não. Um conselho aí que as pessoas às vezes dão e que acontece? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de não aceitar o não. Então, o que acontece? Isso aí eu coloquei na minha mente que é o seguinte: quando a gente começa a entender que você é ser humano igualzinho todos ao seu redor, o que diferencia mesmo realmente é o comportamento de cada um, né? Então o que acontece? Coloquei isso em prática na minha vida. Falei, gente, eu tenho que quebrar isso na minha mente. A minha mente não pode ficar parada nessa rotina. Então eu vou agora começar a participar. Se eu estiver passando mal ou não, eu quero estar indo se mesmo. Porque se eu passar mal, eu sou ser humano, eu posso passar mal, posso cair morto aqui a qualquer momento. Então isso é coisa natural do corpo humano. Agora você pensar que não, na minha vida tudo é difícil, nada dá certo, tá tudo dando errado. Pessoal, primeiro
começa com responsabilidade, né? Se a gente começar a vida da gente tentando fazer coisas erradas, automaticamente tudo vai começar a dar errado, é fato, né? Só que você está tentando fazer as coisas tudo certinho, está fazendo as coisas certinho, e mesmo assim as coisas começam a dar errado. Isso aí, pessoal, é questão de administração mesmo na mente da gente. Então, com o tempo, isso vai melhorando. Por quê? Porque a persistência equivale. A mente da gente, por exemplo, o que acontece? Se você ficar treinando ela negativa, você vai perceber que ao longo dos meses a sua mente vai ficar só negativa, só negativa. Isso é tão real que quando eu, por exemplo, não tenho costume de falar besteira, palavrão, isso você não vai escutar da minha boca, mesmo nos meus piores dias de problemas. Não houve isso. E eu, uma vez, na minha adolescência, trabalhei na oficina de carro, que o meu patrão, né, qualquer coisa, mas qualquer coisa estava falando palavrão, coisas ruins, chamando coisa ruim. Então, o tempo todo falando aquilo. Quando eu fiquei mais ou menos 4, 5 meses lá trabalhando, eu automaticamente comecei a falar meio automático. Aí eu parei, opa, esse aí não é a minha realidade. Então, eu fiquei muito chateado com aquilo, pedi conta do serviço. Por quê? Porque se você ficar num lugar negativo, sempre dando problema, coisas ruins acontecendo, então o que vai acontecer? Você vai se acomodar, sua mente vai começar a achar que aquilo é normal. Então, como ela começa a achar que aquilo é normal, automaticamente ela vai te afundando também, aí você acha que é normal, quando você vê, você já não tem controle. Então, pessoal, eu passo uma dica também que é muito importante, que seria: faça uma atividade física também. Isso é muito importante, pessoal. Faça atividade física, qualquer tipo de atividade, mas que desde que dura no mínimo 25 a uma hora e meia. Isso é muito importante também, pessoal, para trazer esse alívio, né, para o corpo da gente, para o nosso pensamento. Então, o que acontece quando você faz uma atividade física, o seu corpo cansa, né? A gente falando, sem ficar falando coisa chique, que eu não sou nenhum especialista, mas quando você faz uma atividade física, você passa a dormir muito melhor. Quando você faz atividade física, até mesmo quando você vai tomar um banho, parece que está saindo algo a mais a não ser o banho da gente normalmente, né? Parece que está saindo algo a mais do corpo, né? Com aquele suor que solta, que transpira. Então, assim, e você toma aquele banho, fica muito mais relaxante. Então, procura fazer um exercício físico, treinar sua mente para coisas positivas e vocês vão ver o resultado. Vai ser incrível, pessoal, incrível. Passar a evitar problemas, um exemplo, evitar coisas que te trazem ansiedade, entendeu? Lutar contra aquele problema que te traz ansiedade. Às vezes você passa ansiedade sem necessidade, entendeu? Porque a ansiedade normal foi feita para a gente ficar preocupado, para evitar problemas futuros, mas a ansiedade em excesso, ela prejudica muito o nosso corpo. Então, pessoal, evita o máximo. Um exemplo, eu não gosto de ir naquele lugar porque aquilo ali me traz coisas ruins, negativas. Evita aquele tipo de lugares para estar frequentando, né? Ninguém é obrigado a ficar num lugar que não se sinta bem o tempo todo. Às vezes é inevitável, mas ninguém é obrigado. Essa semana eu vou ter que voltar lá, essa outra semana também. Não é só casos extremos, né, pessoal? Agora muita gente fala: não, eu vou lá para agradar a outra pessoa, mas eu não gosto de lá de jeito nenhum. Então, tipo, pessoal, certo? Tem necessidade mesmo de ficar indo naqueles lugares que você não se sente bem para agradar a outra pessoa o tempo todo, né? Se fosse de vez em quando, uma vez ou outra, aí seria normal, né? Que a gente não faz sempre o que a gente quer. Só que o tempo todo, pessoal,
você está arruinando a sua saúde mental. Então, fica aí mais uma dica para você tomar cuidado, para ter equilíbrio emocional e tudo irá ser abençoado na sua vida, né? Porque Deus é muito bom e importante, né? Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Então vamos agradecer todo dia. Quando vem a gratidão, automaticamente o que que acontece? Gratidão traz paz, a gratidão traz felicidade, traz harmonia, né? Coisa mais ruim, quando você faz algo por alguém com boas intenções, a pessoa nem um obrigado fala, né? A gente fica bem desanimado. Mas quando a gente tem gratidão, independente se você estiver fazendo pela pessoa ou a pessoa fazendo por você, você fica muito feliz, porque a gratidão não tem preço. É muito bacana, é bonito demais, né, pessoal? Bacana demais. Igual a respeito da criança, né, que eu falei, de estar buscando na aula, levando e trazendo na escola. O que que acontece? Que a mente acelera, né? Então, pessoal, a dica que eu passo, gente, tem que levar a criança 7 horas, um exemplo, né? Tem que levar a criança 7 horas da manhã à escola. Então vou guardar aqui um momento, que ainda vai demorar bastante. Tô tranquilo, enquanto isso eu vou fazendo outras coisas aqui, né? Resolvendo alguns problemas pessoais e tudo. Isso é natural, né? Aí quando leva a criança na escola, a sua mente já pensa automaticamente. Quando você passa a tentar controlá-la, o que que vai acontecer? Você simplesmente vai falar, agora eu tenho quase meio-dia para mim estar buscando a criança na escola, né? Então assim, isso é um controle na mente. Quando estiver chegando próximo os horários que está buscando, a pessoa de vez em quando dá uma olhadinha no horário, ver se está chegando, né? A hora de estar buscando a pessoa na escola ou não. Isso é totalmente natural, né? Só que aí, o que que acontece? Vai treinando a mente nesse sentido, porque falta bastante tempo, vou relaxar, vou fazer outra coisa. Isso você vai treinando, treinando, treinando sua mente com pouco tempo, com poucas semanas, você automaticamente você volta a ter um controle mental tranquilamente em relação à ansiedade. Agora, se ficar naquele clima o tempo todo, deixa eu ver, falta tantos minutos, o tempo todo olhando hora, para buscar, se bobear, chega na hora certa, você ainda esquece que tem que buscar criança na escola. Então, assim, é um caso bastante complicado. Isso aí gera muita polêmica. Isso é uma coisa que normalmente assim tem que ter um exercício mental o tempo todo, todo dia na mente da gente. Todo dia você tem que ter um exercício mental muito grande. Vai fazendo o exercício positivo, né? Vai fazendo o exercício, vai exercitando a sua mente. Quando menos você espera, você vai estar ganhando esse problema. Você está vencendo esse problema de ansiedade. Eu mesmo vou passar mais uma dica aqui, que eu tive um problema muito recente. Isso é um problema desde criança, pessoal. Que sempre quando eu ficava meio agitado, eu começava a morder os lábios aqui, mordendo, mordendo. Pra você ter uma ideia, meus lábios eram todos, chegava a sangrar várias vezes. De tanto que eu ficava mordendo, né, meus lábios. Aí eu imaginava, gente, eu nunca vou conseguir vencer, porque é automático, é desde criança, que é isso, que é aquilo, né? Aí o que que aconteceu? Aí que veio a experiência que eu te falei da mente. Aí aquilo me incomodava, eu ficava igual uma lixa de tanto mastigado que ficava meus lábios. Aí aquilo me incomodava, eu falei, gente, eu vou ter que sair dessa. Todas as vezes que eu começava a ir meio no automático, que às vezes a gente tá fazendo, a gente nem vê. A hora que a gente percebe que tá mordendo os lábios, é quando já sangrou, que machuca de doer mesmo. Aí você percebe. Aí o que eu fiz? Automaticamente, todas as vezes que eu começava a morder meus lábios, eu pensava em Deus. Falei, gente, eu tô aqui mordendo meu próprio corpo. Como que Deus ia pensar
que Deus está pensando a respeito disso, né? Aí eu começava a pensar nisso, na parte em Deus. Porque todas as vezes que eu mordi meus lábios, acaba que eu ficava engolindo aquele pedacinho, né? Que a gente tira com a carninha que tem nos lábios da gente. Eu ficava engolindo aquilo ali, eu falava, gente, eu estou engolindo a própria parte do meu corpo, que é os pedacinhos que eu ficava mordendo os lábios, comendo a unha. Eu não tinha nem unha direto meus dedos estavam machucados, porque eu ficava roendo unha. Aí eu fiquei pensando aquilo. Falei, gente, como que Deus vai estar sentindo, né? Vendo eu comendo a parte do próprio corpo. Onde que está minha mente para pensar isso? Aí aonde que fui trabalhando a minha mente, trabalhando. Realmente, esse foi um dos que mais deu trabalho, pessoal. Só que isso aí, o que aconteceu comigo automaticamente? Levei uns 5, 6 meses para ficar livre 100%. Hoje, eu não faço isso hora nenhuma. Não tem problema de roer unhas, não tem problema mais com ficar mordendo os lábios, né? De ficar machucando os lábios, a boca toda machucada. Não consegui comer uma comida que tivesse um pouquinho quente, porque minha boca estava toda machucada. Às vezes a comida estava morna, por isso que estava arrancando os lábios da gente todo. Então, assim, então eu imagino que isso aí, para quem tem problema de vício, né? Quem tem problema aí com ansiedade, até mesmo a depressão, eu acredito que quando a pessoa usa esses métodos de treinar a mente, as coisas começam a melhorar. Esse é o caminho. Primeiro Deus, né? Claro. Primeiro Deus acima de tudo, depois este é o caminho. Façam isso, vocês vão ver. Deus vai ficar muito feliz e vocês também vai ficar muito felizes e satisfeitos com o resultado. Então, eu queria dizer o seguinte: como, voltando ao assunto principal, como eu tinha esse problema de estar almoçando, né, perto dos outros, essas coisas todas assim, é, eu então travei muito minha mente. Então, eu estar fazendo isso, estava ficando ruim, eu continuei almoçando, indo lá, mesmo que eu não comia nada, eu estava indo isso mesmo, pelo menos assim, para minha mente ver que, na lógica, aquele espaço era todo mundo estava fazendo coisas iguais, né? Então, dentro da lógica, isso era normal. Então tá todo mundo almoçando lá. Então eu treinei minha mente que isso não tem nada a ver. Então eu fui, comecei a almoçar. Hoje eu não tenho mais problema com isso. A segunda coisa é coisa de ansiedade que eu ficava. Às vezes pegava um serviço, como eu tinha falado mais ou menos, eu nem terminava aquele serviço, eu já estava ansioso demais da conta para começar o outro. E ansioso para terminar aquele. Aí eu passava para o outro, a minha mente continuava a mesma coisa, ansioso para começar, para terminar, para começar, para terminar, e o ciclo nunca se terminava, né? Então hoje eu fui, ao passar do tempo, fui bloqueando tudo isso. Falei, gente, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Até Deus, para ajudar a gente, tem o seu tempo, tem seu momento. Então, o que eu fiz? Administro bem o meu horário de serviço, administro bem o pouco ou muito que eu ganho, né? Tanto faz. Então, o que acontece? A hora que você começa a administrar, sua mente começa a te obedecer, né? Então, o que acontece nesse intervalo? Quando você começa a ter um controle na sua mente, aí sim as coisas começam a melhorar. A sua ansiedade, independente do resultado, vamos supor que você dá problema de dor de barriga, que é os mais comuns, né? Você dá problema aí de perde o apetite, outros têm apetite demais, né? Quando dá problema de ansiedade. Então, o que acontece isso aí, pessoal? Automaticamente você começa a criar um controle na sua mente. Então isso é muito importante. Um exemplo que tem até nisso aí é o seguinte: muitos aí que já comprou um carro, né, teve essa possibilidade de comprar um carro, você já percebeu que quando você quer comprar um carro, você nunca tinha pensado em carro, você vê carro normalmente assim. Só que quando você foca, eu quero comprar aquele carro ali, a gente quase não vê, mas eu quero comprar. Você passa a ver aquele carro para tudo quanto é lado. Todo lugar que você vai, tanto faz na cidade, no interior, você vê carro daquele mesmo modelo que você queria para vários lugares. Aí quando você compra ele então, ei, você vê carro
o mesmo carro daqui que você tem para todo lado, né? Então, o que que acontece? Automaticamente é porque você fixou na sua mente que você queria comprar um carro, então você passa a observar, sua mente foca naquilo ali, então tem que tomar muito cuidado. O autocontrole tem que vir desse sentido. Por quê? Quando você vê, por exemplo, você vai na casa de um, de outro, né? Acontece que você vê tudo naturalmente. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa ou trocar um piso, quando você passa, principalmente quando passa por algum problema num piso que está sendo colocado, né? Todo lugar vai que você vai ver, vai ficar reparando os pisos. Se você comprou uns móveis, você vai começar a reparar móveis dos outros depois que você ficou no clima de comprar móveis, né? Então, automaticamente da gente está puxando. Então, isso, pessoal, que eu queria dizer é a sua mente foca muito no que você, no seu pensamento principal. Então, quando você passa a é, quando você passa a sua mente nas coisas positivas, começa a pensar sempre positivo, sempre positivo, sempre positivo, aí as coisas positivas começam a vir. Por incrível que pareça, eu ouvia isso das outras pessoas, não colocava isso em prática, achava que era besteira, mas não é, pessoal. Quando você pega a sua mente e coloca ela em prática em coisas positivas, automaticamente isso vai trazer muitos benefícios à sua saúde, muitos benefícios à sua mente. Então, o que que acontece? Esse é alguns exemplos que eu já passei, porque se eu ficar falando muita coisa aqui, o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar chato, né? Então, assim, é alguns detalhes que eu queria passar para vocês aqui de controle da mente. Porque a ansiedade, pessoal, ó, é a gente mesmo que traz isso para nossa vida. Coloque isso na sua cabeça. A gente mesmo coloca isso para sua vida. Claro que tem coisa espiritual envolvido, né? Mas primeiro a gente tem que ter fé em Deus, né? Firmeza no que está fazendo, evitando o máximo de coisas erradas, porque as coisas erradas também, pessoal, às vezes, por exemplo, tem a coisa que é muito natural, a pessoa fica ansiosa, mas porque procurou esse problema. Um exemplo, às vezes a pessoa vai andar, dirigir um carro ou uma moto sem carteira, automaticamente o que está acontecendo? Ah, está sem carteira, a pessoa fica ansiosa dos policiais parar elas, né? E ela vai ficar meio nervosa de estar andando, né? Muitas pessoas que andam sem carteira vai ficar meio agitada. Ah, se as polícias estiver parando ali, dando blitz, né? Então é normal. A pessoa está fazendo coisa errada, automaticamente a ansiedade bate. Aí é comum, né? Mas quando você já tem a carteira, você está dirigindo ou pilotando normalmente e ataca aquela ansiedade de ter blitz, aí já é coisa da cabeça. Por quê? Porque você está andando tudo certinho ali, está com medo à toa, né? Não faz muito sentido. A sua mente está te pressionando se você está andando certo. Então, andar no caminho certo, que é o fundamental para a mente da gente ter um controle legal, ajuda você a entender quando está acontecendo coisa certa e coisa errada. O bom de você andar no caminho certo é isso. Então, pessoal, espero ter ajudado um pouco aqui sobre ansiedade. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais a respeito disso, porque ansiedade são coisas muito detalhadas para estar conversando, então acaba que a gente não consegue passar muito em um vídeo só, né? Num tempo curto, porque se a gente ficar conversando aí, leva 3, 4 horas tranquilamente nesse papo aí. Então só espero que tenha ajudado um pouco esse vídeo e vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Quem gostou aí, dê aquele like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aí no canal. Agradeço muito, muito obrigado. Fica com Deus e fica de cara.